que eu queria falar para vocês sobre Deus nesta noite é que Deus não enxerga em nós defeitos. Deus não enxerga em nós defeitos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós somos aquilo que Deus criou. A nossa essência não mudou. Deus não consegue enxergar em nós os nossos erros, os nossos defeitos. Ele não vê. E isso é lindo. E se você abrir um pouco a sua mente, você vai perceber. Porque em toda a Bíblia nós vemos exemplos disso. Deus é aquele professor que viu o garoto triste porque achava que tinha um problema e que não poderia participar. Mas ele trouxe para perto e mostrou que aquilo que nós temos como defeito para ele pode transformar, e isso venha a ser a nossa melhor qualidade. E quando eu falo de defeitos, de problemas, eu vejo um exemplo. A gente falou há alguns dias, numa sexta-feira dessas aí, sobre o encontro de Deus com Adão depois que Adão pecou, e que a voz de Deus ecoa até hoje. Aquela voz do jardim ecoa até hoje. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde está você? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia que Adão pecou? Mas mesmo assim, como de costume, de tardezinha, como a gente diz aqui no sertão, à tardinha, Deus desce para passear no jardim. Mas o companheiro de Deus naquele passeio, quem era? Adão. E ele não veio. E Deus pergunta: cadê você? Mesmo sabendo onde ele estava, atrás da moita, se escondendo. Deus sabia, mas mesmo assim, ele o procurou. Porque para Deus, como aquele professor, não há defeitos. Não há problemas. Nós continuamos sendo o que Deus diz que nós somos. Mas eu sou cheio de erros e de pecados. Mas a minha essência, aquela que Deus soprou na minha narina, o fôlego de vida que Ele me deu, o espírito que Ele me deu, que faz parte dEle, que pertence a Ele, não mudou. E o relacionamento que Deus quer é de espírito para com espírito. E aí, não importa qual o tamanho do teu problema. Não importa. Não importa se falta um braço, uma perna. Não importa. Deus pode fazer disto algo ainda maior. Muito melhor. Quando nós vemos, tem um exemplo de Jó, e algo que Deus fala de Jó, no capítulo 1, no verso 8 do livro de Jó,
Jó tinha pecado, irmão. Jó tinha pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, então Jó não estava isento disso. Mas quando Deus vai falar de Jó, olha as palavras que ele usa. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus não diz aqui, ele tem uns pecados, porque Jó também era pecador. Mas quando Deus vai falar, Deus não olha isso. Olha o que é que Deus olha: homem irrepreensível, íntegro. A minha Bíblia diz homem reto e íntegro. Sabe o que isso significa? Homem reto, homem justo, é aquele que age com justiça com o seu semelhante. Um homem reto é aquele que age com retidão, com justiça, mas de homem para homem, de pessoa para pessoa. Retidão fala de pessoas que são justas, corretas. Mas também Deus fala que ele era íntegro. E integridade é quando ninguém está vendo. Retidão, quando o mundo te vê. Integridade é quando ninguém está vendo, é você e Deus. E Deus usa esses dois adjetivos para Jó: homem reto, homem íntegro. Esses foram os dois adjetivos que Deus usou. Mas Jó era pecador? Sim. A Bíblia diz que todos pecaram. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus quer o relacionamento. É isso que Ele quer. Nós precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus. É muito interessante essa lógica. Veja, o pecado não afasta Deus da gente. Entenda bem isso. O pecado não afasta Deus da gente, nos afasta de Deus. Porque se afastasse Deus, ele não teria descido para caminhar pelo jardim. Então o pecado não afasta Deus, meu querido. O pecado afasta você de Deus. Mas Deus vai continuar te buscando. A voz vai continuar ecoando: cadê você? Se existe uma coisa que Deus não se preocupa, é com os nossos defeitos. Deus está nem aí com os nossos defeitos. Tem gente que acha ruim porque tem a cabeça grande, o pé pequeno, um sinal na testa. Eu tenho um amigo, irmão querido, que tem um sinal na testa, aqui assim. Eu brinco com ele: vamos arrancar esse negócio, bicho. Mas ele nem acha feio, nem é. Bicho bonito, parece com Jesus ele. Mas Deus não está preocupado com os nossos defeitos. Não está. Nós vemos tantos outros exemplos. A gente pode achar na história de Zaqueu, Lucas 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Lucas 19. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, ladrões, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era pequeno, assim, baixinho, que nem eu.
E correndo adiante, subiu a um... Ei, isso não é qualquer árvore, irmão. É uma árvore espinhosa. Sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ponto. Se Jesus, se Deus estivesse preocupado com os nossos defeitos, de certeza Ele não iria na casa de Zaqueu. Se Deus estivesse preocupado com o que as pessoas pensam da gente, com as pessoas que apontam os nossos erros, ou os erros que as pessoas apontam em nós, Jesus não iria na casa de Zaqueu. Mas Jesus diz: hoje me convém pousar, descansar em tua casa. Meu querido, os nossos defeitos, os nossos problemas, todos os nossos problemas, Jesus não quer saber de nenhum deles. Os nossos pecados, a gente só precisa se arrepender. Jesus não está preocupado com isso. Eu vou para a igreja quando eu deixar de fazer isso. Se você, sem querer lhe desanimar, mas você não vai vir. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não se liberta sozinho para depois conhecer a verdade. Veja a lógica das coisas. Você precisa conhecer a verdade e depois esta verdade te libertará. É por aí. Não adianta, você não vai vencer sozinho. Não adianta lutar, relutar. O melhor lugar para se estar e para vencer tudo isso é aos pés de Jesus. Caminhe para Jesus, caminhe para a cruz, e você vai vencer tudo isso, conhecendo a verdade, porque conhecendo a verdade, nós nos libertamos. Jesus não estava preocupado sobre o que Zaqueu fazia. Zaqueu era cobrador de imposto e era tido como ladrão. E depois, na confissão dele, quando ele diz: ei, se por acaso, ele confessa o seu pecado. E isso mostra. Mas ele confessou o pecado depois de ter conversado com a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Zaqueu se libertou depois que conversou com a verdade. Tem um outro exemplo. Tem uma mulher em um certo poço. João 4, 6 e 7. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. E eu bebi água. Disse Jesus: dai-me de beber. Veja,
Quem era aquela mulher? Era uma pecadora. O adjetivo eu vou deixar para que você use. Mas era uma mulher de vários homens. E agora ela era amante de um outro. E Jesus sabia de tudo isso. E mesmo assim Jesus estava ali. Como se não bastasse ela ser samaritana, como dizem, eles não se davam bem. Se você for pesquisar sobre a história, eles não se batiam mesmo. O povo de Jerusalém, de Samaria, não mesmo. A ponto de que, quando Jesus manda que os discípulos vá pregar e eles vão para a região de Samaria, e depois eles voltam porque eles não foram recebidos lá em Samaria. Mas eles foram falar de Jesus, e eles não foram recebidos, e eles voltam, e quando volta João, o apóstolo do amor, quer botar fogo na cidade. Primeiro eu entendo que os discípulos se achavam superior àquele povo. E quando eles vão para pregar o evangelho, eles vão para falar da forma deles como superior, como um povo superior. E por isso eles não são recebidos. Tempos depois, Jesus senta na beira do poço, chega uma mulher com um passado sombrio, com uma vida presente já não legal, cheia de problemas. E Jesus diz: dá-me de beber, me dá um pouco de água. E depois de uns 10 minutos de conversa, essa mulher sai, e sendo ela tudo isso que eu falei, com um passado horrível, sombrio, com um presente também estranho, difícil, ela consegue trazer a cidade para ouvir Jesus. Os discípulos foram lá para pregar o evangelho de Jesus e ninguém deu ouvidos, eles não foram recebidos. E agora, depois de 10 minutos de conversa com Jesus, essa mulher que tinha uma fama horrível na cidade, vai lá e traz a cidade para ouvir Jesus. Da mesma forma que ela viu um homem que não se preocupava com os seus defeitos, ela aprendeu. E quando ela sai para falar deste homem, todos que estão lá querem saber quem é esse homem. E aí a gente pode dar um recado para nós, cristãos. Como nós estamos pregando o evangelho de Jesus? Igual os discípulos lá em Samaria? Querendo empurrar de goela abaixo como se fôssemos superiores? Ou nós precisamos sentar no poço e conversar com uma mulher, com um rapaz de procedência duvidosa, de passados sombrios, e mostrar a ele o seu valor? Quando você lê o texto, você vê que Jesus diz: há um tempo em que não vai ser em Jerusalém que tem que adorar, mas em todos os lugares, porque o Pai busca aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
O que Jesus está dizendo é que não adianta, não importa de onde você vem, para onde você vai, o que importa é que você seja esse adorador. Mas eu tenho problemas, eu tenho defeitos, e daí? Jesus não está preocupado com isso, cara. Mas eu sou viciado, e daí? Conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. O que nós não podemos, e aí é um recado para todos vocês, todos nós, a gente não pode se esconder atrás dos nossos erros. Não fica dando uma de coitadinho. Não fica, se fosse assim, não. Você é aquilo que Deus diz que você é. E não o que as circunstâncias te levaram. Não. Você fez escolhas horríveis. Mas você não é isso. Você não foi criado para isso. Deus não vê os nossos defeitos. Ele não vê. E glória a Deus por isso. Em Lucas 7, a gente vê um grande exemplo. E aí você vai entender o ponto de vista. O que é? E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. 38. E estando por detrás aos seus pés, você me pegou, viu, televisão? E estando por detrás aos seus pés, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugar com os cabelos da sua cabeça. E beijando seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse verdadeiramente um profeta, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Uau! Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dizei, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros ou dinares, e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. Sabe, Jesus é convidado por um cara, e provavelmente esse cara, chamado Simão, e a Bíblia diz Simão leproso, ele tenha sido curado da lepra. E é bem provável que tenha sido Jesus que o curou. Ele convida Jesus para ir à sua casa. A Bíblia não diz isso, mas ele convida Jesus para ir à sua casa. A Bíblia não diz que foi Jesus que o curou. Mas ele convida Jesus para ir na sua casa. E lá, uma mulher, sabendo que Jesus estava na cidade. Olha o termo. Era uma pecadora. Uma mulher pecadora, cheia de pecados.
vai até a casa de Simão para encontrar Jesus e ali se derrama aos pés de Jesus. Mas Jesus é santo. Jesus é santo. Jesus é o Filho de Deus. Como deixa uma mulher pecadora tocar em seus pés? Se este fosse profeta, dizia Simão, saberia quem é essa mulher. Jesus, conhecendo os pensamentos de Simão, veja que Simão ele não fala, ele pensa isso. E Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, Jesus vai e lança para ele uma pérola. Eu tenho uma coisa para te dizer, Simão. Jesus diz: olha, tinha um camarada, um credor, que tinha 2 caras devendo a ele. Um devia muito, outro devia pouco, mas os 2 deviam. E nenhum dos 2 tinha como pagar. Porque não importa se a sua dívida é grande ou pequena, se você não tem como pagar, não tem como pagar. E disse Jesus: olha, ele perdoou a dívida dos 2. Agora me responda você, qual destes o amará mais? E então, Simão, sem titubear, ele diz: penso eu, claro, que é aquele que devia mais. Ele devia 10 vezes mais do que o outro, lógico. E aí Jesus, ele: julgaste bem. Não se dando por satisfeito. Por quê? Porque Simão ainda não entendeu o que Jesus estava dizendo. E Jesus sabia, porque Jesus conhece cada centímetro, cada milímetro quadrado do nosso coração e dos nossos pensamentos. Continuando lendo esse texto, a gente vê que Jesus diz assim: tu vês essa mulher? Mas o vês tu esta mulher? Esse ver que Jesus fala aqui não é o de enxergar. Porque Simão não era cego, ele era leproso e não cego. Ele estava vendo e Jesus sabia que ele via. O que Jesus queria era mostrar o que ela estava fazendo. Tu vês essa mulher? Eu chego aqui, tu não fez nada por mim. Ela que tu diz que é pecadora, olha o que ela fez. Eu não fui bem recebido por você. Mas ela, que você chama de pecadora, fez as honras da casa. Se Jesus, se ele olhasse o tamanho ou o grau dos nossos defeitos, aquela mulher não tocaria nos pés de Jesus. Se Deus estivesse preocupado com os seus problemas, com os seus defeitos, Ele não se importaria com você. Mas eu louvo a Deus, porque Ele não se importa com os meus defeitos. Eu tenho muitos, mas Deus não se importa. O que eu tenho de problema, de erro. Certa vez eu ouvi um pastor dizer: se vocês soubessem o que Deus sabe de mim, vocês não me ouviriam pregar. E eu não estou falando isso para me vangloriar, pelo contrário, é com vergonha pelos erros cometidos
já perdoados na cruz do Calvário. Porque eu aprendi que Deus nunca quis saber dos meus erros. Deus não está preocupado com o seu pecado, Deus está preocupado com você. Quando Deus desce e procura Adão, Adão, cadê você? E essa voz que ecoa até hoje, repito, Deus estava querendo, era ver, era estar, era passear, era caminhar com Adão. Ele estava nem aí para a árvore. Ele queria relacionamento. O pecado nos afasta de Deus, mas jamais ele terá poder para afastar Deus de nós. Não existe castigo para pecado, porque o pecado já é um castigo. Quando você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira a planta da terra, ela morre. Se você sair de Deus, você morre. Então, quando você peca, o seu pecado afasta você de Deus. Deus não está preocupado com isso. Deus não quer saber dos teus defeitos. Deus não quer saber quais são. Não importa os seus vícios, suas tristezas, suas angústias. Deus, Ele quer te consolar sim. Não é porque você é bonitinho. Não, você é o filho dEle. Ele criou você. Você faz parte dEle. Há pouco mais de um ano, Deus falou muito forte ao meu coração a respeito de uma coisa. Eu não lembro de já ter falado aqui nesse altar, mas eu quero lembrar, eu quero falar. Deus, quando criou o homem, o ser humano, Deus, Ele soprou nas narinas de Adão. E ali, Deus coloca um pedacinho dele dentro da gente. E aí, todos os que vieram pós-Adão têm dentro de si um pedaço de Deus. Então, se alguém não gosta de você, se alguém não te ama, se alguém te despreza, saiba que isso não pode ser de maneira nenhuma mais importante do que saber que dentro de você tem um pedaço de Deus. Mas eu fiz escolhas horríveis, e quem não fez? Eu estou no lamaçal de erros e de pecados. Quem nunca? Saiba apenas que tudo o que você fez em sua vida nunca apagará, nunca apagou o que Deus fez, o que Deus criou, o que Deus planejou para você. Dentro de você tem um pedaço de Deus. Guarda essa palavra, querido. Deus não vê os seus defeitos. Você é aquilo que Ele diz que você é. Deixa eu orar por você.
Querido Deus, eu te louvo e bendigo o teu nome, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Porque nesta noite eu tenho certeza que alguém ouviu a tua voz. Porque nesta noite, o Senhor, quando falou comigo, e agora o Senhor fala através de mim, e essa palavra que ardeu em meu coração, eu tenho certeza que encontrou agora um coração que também arderá. Querido Deus, faz esse coração ser uma terra fértil, para que essa semente que foi lançada nesta noite, que ela foi semeada nesta noite, que ela venha dar frutos, que ela venha crescer e dar frutos, frutos que durem, porque a tua palavra, Senhor, nunca voltará vazia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que as experiências, ó Deus, que nós temos vivido, possa se espalhar por toda a tua igreja, possa alcançar pessoas que estão à beira de desistir. Pai, em nome de Jesus Cristo, mostra para ela quem ela é. Pai, em nome de Jesus Cristo, mostra a importância que ela tem, que tem um pedaço do Senhor dentro dela. E que não importa para onde, ou de onde ela vem, ou para onde ela vai, não importa o que ela tenha feito, não importa seus problemas, seus defeitos, isso nunca foi empecilho para um relacionamento com o Senhor. Faz a tua igreja entender, Senhor, a importância de estar perto de ti. Faz a tua igreja entender, Senhor, que precisa de um relacionamento sincero com o Senhor, de experiências novas e diferentes, mas de algo, ó Deus, que verdadeiramente venha fincar raízes em seus corações. Que essa palavra, ó Deus, alcance pessoas que nunca ouviram o teu evangelho, mas que ao ouvir, sejam tocados pelo teu Espírito Santo e sejam movidos a te buscar como nunca antes fizeram, com crentes e não crentes, ó Deus, com os teus servos e com os que ainda não te servem, em o nome de Jesus. Abençoa essas vidas, ó Deus, que ouviram essa palavra. Abençoa cada um. Abençoa a tua igreja na terra, Senhor. Abençoa a Igreja Batista Vida Plena em Afogados, a nossa família, a família pastoral, os nossos pastores, que estejam debaixo da graça e da mão poderosa do Senhor. Que a tua mão esteja, Senhor, sobre a casa, sobre a vida dos nossos pastores e de sua família. Que em nome de Jesus Cristo a tua igreja, Senhor, esteja debaixo de tua potente mão. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Espírito Santo Consolador esteja acompanhando cada um em tudo que venhamos fazer, para a honra e para a glória do teu nome. Louvado seja e amém.